Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago Azevedo, professor de matemática e é um prazer estar aqui com vocês no OndaTech. Hoje a gente vai ver o seguinte, você já deve ter visto gráficos, já deve ter visto tabelas e a gente vai observar como é que se dá a relação entre um gráfico com uma tabela ou o contrário, uma tabela com um gráfico, ok? Então, vem comigo nessa onda. Então veja, quando a gente utiliza um gráfico ou uma tabela, a gente simplesmente está querendo fazer o seguinte, como é que informações podem ser organizadas e podem ser mostradas às pessoas de uma maneira mais simples e objetiva. Então, quando a gente tem um gráfico e quando a gente tem uma tabela, além de simplificar essa análise, essas observações, a gente também vai ter uma relação entre elas. Então, para cada tabela, eu posso gerar um gráfico e para cada gráfico, eu posso gerar uma ou mais tabelas. Então, bora observar aqui o seguinte, veja, observe esse gráfico. Esse gráfico ele está descrevendo o número de pessoas que utilizam as redes sociais, no caso Instagram, YouTube e Facebook, e ali eu tenho naquele eixo dos valores, aquele eixo que está em pé, quais são os valores relacionados a cada uma delas. Então, bora olhar ali, ó. Instagram tem 16 usuários, o YouTube tem 13 usuários, o Facebook tem 10 usuários. Então, eu organizei essas informações através de um gráfico. E com o gráfico eu consigo ver simplesmente o seguinte, pisquei o olho no gráfico, eu já consigo ver qual é o que tem mais, qual é o que tem menos. Isso facilita a minha análise, isso facilita a minha leitura de determinadas informações. Só que o que a gente vai querer fazer agora é como eu transformo essas informações que estão nesse gráfico em uma tabela, ok? Então vamos lá, a gente precisa primeiro compreender a organização de uma tabela. Se você observar aí essa tabela, ela está organizada em linhas e colunas, certo? O que é que eu vou colocar em cada linha, o que é que eu vou colocar em cada coluna? Geralmente, quando a gente relaciona uma tabela com um gráfico, aquelas categorias que são ali, que estão embaixo, ó, Instagram, YouTube e Facebook, eu vou colocar nessa primeira coluna. Então, essa primeira coluna aí vai ser composta pelas categorias que estão ali no gráfico. Essa segunda coluna vão ser os valores, ou seja, qual o valor de cada uma dessas categorias. Vou colocar nessa segunda coluna aí e eu tenho aí, no caso, Instagram, 16. Se eu for olhar o próximo, que é o YouTube, eu vou colocar o valor 13. E por último, o Facebook, que vai ser o valor 10. Então, observa que o que eu tenho numa tabela, eu tenho no gráfico. É uma relação aí que existe entre essa tabela e esse gráfico, que são maneiras da gente organizar as informações. E essas informações podem ser organizadas tanto pela tabela quanto pelo gráfico. Mas o principal é saber que a relação dessa tabela está representada no gráfico. A relação desse gráfico está representada também nessa tabela. Então, é como se fossem duas formas de dizer ou mostrar uma mesma coisa, certo? Bora fazer essa questão aqui para relacionar gráficos e tabelas. Batendo o olho aí nessa questão, já observa o seguinte, tem uma tabela e as alternativas são gráficos, ou seja, quais daquelas informações da tabela vão se relacionar com um daqueles gráficos ali, ó. Então, ele diz o seguinte, Luciana fez um quadro das bebidas mais vendidas na cantina de sua escola em uma determinada semana. Então, observa, café, refrigerante, suco e chocolate quente. E eu tenho ali a coluna das quantidades. Café foi 80, refrigerante 108, suco 130, cachorro quente 30. Qual daqueles gráficos ali melhor representa essa tabela? Então, bora organizar da seguinte forma. Por que eu destaquei 130 e 30? É uma dica. Olha. Quando você pegar um gráfico ou uma tabela, tenta observar os valores extremos, ou seja, o maior valor e o menor valor. Então, eu já sei que nessa tabela aí, e isso vai aparecer lá no gráfico, o maior valor vai ser referente a suco e o menor valor vai ser referente a chocolate quente. Então, quando eu for observar as alternativas para esses gráficos, eu observo ali, ó, tem um gráfico em que eu tenho 30 para chocolate quente, que está o menor, e o maior para suco. Então, um candidato, não estou dizendo ainda que é ele, mas um forte candidato é o gráfico da letra B, certo? E como é que eu fiz isso? Só observando os extremos, o que tem o maior valor e o que tem o menor valor.
Nesse caso aí, ó, vamos conferir os demais. Café, 80. O próximo no caso ali, vai ser refrigerante, 108. Então, observa que esses valores não estão aparecendo ali, mas nesse caso a escala do gráfico foi de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 e assim vai. Então, como eu tenho refrigerante como sendo 108, é um valor que está entre 100 e 120. É o valor adequado a ser representado nesse gráfico aí. Então, dessas 4 alternativas, o gráfico que melhor representa essa tabela é esse gráfico aí, que é o gráfico que está na alternativa B, ok? Então, perceberam que quando eu tenho um gráfico e uma tabela, eu simplesmente faço a leitura desse gráfico e a leitura dessa tabela relacionando duas coisas. No caso da tabela, eu vou relacionar quais são os valores que estão na linha com relação aos valores que estão na coluna. E quando eu digo valores que estão na coluna e na linha, eu posso estar falando do caso aí também das categorias, que no exemplo que eu dei foi Instagram, YouTube e Facebook. E na outra coluna, quais eram os valores que se relacionavam ao número de usuários dessas redes sociais, tá certo? Então, quando você for ler uma tabela, tenta observar bem a relação entre as colunas e as linhas, que a interpretação e as análises se dão dessa forma. Então, olha, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code, que tem uma série de atividades onde você vai ter tabelas, como é que elas são representadas por gráficos, e gráficos, como é que podem ser representados por tabelas, ok? Então, espero que tenham gostado, um tchau, tchau e até a próxima.